Olá, pessoal, bem-vindos a mais esse vídeo. Conforme eu falei no vídeo anterior, hoje a gente vai abordar um outro tema, também totalmente ligado à metodologia DISC, que é o tema cargos. Como a gente sabe, quando a gente tem um processo, seja ele de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, plano de desenvolvimento individual, coaching, mentoring, em todas essas situações, a gente avalia a pessoa em três situações. A gente tem que avaliar as características técnicas, a habilidade da pessoa e também o comportamento, né? O conhecimento, como que a gente consegue avaliar? A gente avalia através da análise de um currículo. A habilidade a gente também consegue avaliar através da aplicação de uma prova prática e tudo mais. Mas e o comportamento? O comportamento a gente avalia através da aplicação do DISC. Mas não basta só aplicar o DISC e ler o relatório. É muito importante que a gente entenda as características comportamentais do cargo, seja ele o cargo que a pessoa já exerce ou do cargo que a pessoa está concorrendo a uma determinada vaga. Então, é muito importante que a gente de recrutamento e seleção, a gente de RH, entenda quais são as características comportamentais que o cargo exige e traduza isso num traçado DISC mais adequado para a posição. Quando a gente tem o cargo já pré-definido, ou seja, o traçado gráfico pré-definido do cargo, a gente vai fazer o quê? A gente vai comparar o perfil do colaborador, do candidato, com aquele cargo, né? E o sistema da Pratique, o que ele vai trazer? Ele vai trazer a compatibilidade e aderência do perfil da pessoa versus o perfil ideal do cargo. Se a gente for fazer um processo de treinamento em cima desses gaps, a gente consegue traçar um plano de desenvolvimento individual. Se for um processo de recrutamento e seleção, a gente consegue efetivamente ver se a pessoa tem o mínimo esperado para ocupar a cadeira, e se ela tiver, a gente consegue também ver em cima desses gaps, o que a gente vai ter que desenvolver dessa pessoa no dia a dia para que ela consiga ter alta performance. Então, agora eu vou entrar aqui na plataforma da Pratique para mostrar para vocês essa parte de cargos, né? Todo cliente nosso, ele tem acesso a essa plataforma. Aqui no ícone cargos, a gente tem duas possibilidades, né? A Pratique disponibiliza quase 300 cargos já pré-mapeados, que ficam disponíveis para as empresas utilizarem. Mas também existe a possibilidade dos clientes criarem os cargos em cima das características que aquele cargo específico da empresa quer. A minha recomendação, qual que é? É que vocês criem os cargos de acordo com cada vaga que vocês têm. Ah, mas então por que que vocês disponibilizam? Embora a gente forneça esses 300 cargos para a empresa, é importante vocês saberem que vocês podem criar os seus próprios cargos. Não existe custo nenhum para isso. Se vocês quiserem pegar a planilha de cargos da empresa inteira e criar 300 cargos, 500 cargos, não existe nenhum custo adicional para isso. Se vocês resolverem utilizar os cargos já pré-mapeados da Pratique, é muito importante que vocês verifiquem a aderência desse cargo com o de vocês. Por quê? Porque quando a gente cria um cargo e disponibiliza isso para a base, esse cargo ele é feito
em cima de um benchmarking de mercado, ou seja, de uma média de mercado. Essa média de mercado não necessariamente vai refletir a realidade do cargo de vocês. Bom, então aqui, se a gente vier aqui em cargos, ver todos os cargos, a gente vai ter acesso aqui a toda a base de cargos, tanto que a Pratique Talentos fornece, quanto os cargos criados pela empresa, né? Quando aparece aqui na frente do cargo Pratique Talentos, são os cargos que a gente fornece. Quando aparece aqui empresa, são os cargos que a empresa criou. Evidentemente, os cargos que a Pratique cria, ele fica disponível para toda a base de cliente. Agora, os cargos que cada cliente vai criando, fica disponível só para aquela empresa cliente. Ninguém tem acesso, nenhum cliente e nem mesmo a Pratique, tá? Vamos criar um cargo novo, né? A gente vem aqui em cargo novo e aqui a gente vai inserir o cargo que a gente vai criar. Vamos criar um cargo, por exemplo, de analista de BI Júnior. Nível operacional, operação. Aqui a gente é importante já ter as bases, né, as métricas, tanto de dominância, quanto de influência, de estabilidade e de conformidade. Então, previamente, vocês já devem ter definido os valores de cada uma das 4 emoções primárias. Então, aqui é apenas um exemplo. Vamos dizer que esse analista de BI Júnior, ele deve ter, sei lá, 35 de dominância, ele deve ter 28 de influência, ele deve ter 65 de estabilidade e ele deve ter 80 de conformidade. Então, dei o nome para o cargo, o nível operacional e inseri os parâmetros de cada um dos 4 fatores, clico aqui em construir. Quando a gente clica em construir, automaticamente vai ser criado um relatório. É um relatório de cargo. Então, aqui, além de todas as atribuições que a gente deu, de cargo, da intensidade, nível operacional, o sistema ele vai trazer o traçado gráfico que a gente acabou de criar, ele vai trazer um resumo comportamental do cargo que a gente criou e vai trazer a força e a fragilidade do perfil em cada um dos 4 fatores. Se você concordar, puxa, é esse o cargo que eu quero, você clica aqui em publicar, o cargo automaticamente está criado. Aí você fala, puxa, não, eu acho que esse S aqui deveria ser um pouquinho mais baixo. Vem aqui no S, ao invés de 65, vamos colocar 55. Clica em publicar, automaticamente o sistema ele vai refazer o traçado gráfico, vai trazer um novo resumo das características do perfil e vai trazer aqui a força e a fragilidade nos 4 fatores. Falou, puxa, é isso que eu quero? Vem aqui e clica em publicar. Clicou em publicar, efetivamente o perfil, a vaga está criada, né? Bom, agora que eu já tenho o cargo pronto, eu tenho também um candidato para essa vaga. O que a gente vai fazer? A gente vem aqui em pessoas, ver todas as pessoas. Vamos pegar aqui, por exemplo, a Ana. Vamos ver o relatório da Ana. Esse daqui é o relatório objetivo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai comparar
o perfil da Ana com um determinado cargo. Então, ó, comparativo com cargo. Então, tipo, pratique talentos, cargo, analista de BI, perfil. Vou comparar com o perfil pessoal, com o gráfico do perfil pessoal, clica em relatório. O que que o sistema vai fazer? Ele vai trazer um relatório de aderência. Então, nesse relatório de aderência, o que que vai trazer? Ele vai trazer o perfil do cargo, ou seja, o gráfico do cargo que a gente acabou de criar. Ele vai trazer o gráfico da pessoa. É importante vocês verem aqui que o gráfico do perfil pessoal ele aparece com a linha em azul e o gráfico do cargo ele aparece com as linhas pretas. E ele vai trazer o gráfico de sobreposição. Então, aqui, visualmente, a gente já consegue ver a compatibilidade e aderência de cada um dos 4 fatores com relação ao perfil criado. Então, eu quero um alto S, ele é um alto S. Eu quero um alto C, ele é um alto C. Eu quero um baixo I, ele é um baixo I. Quero um alto D, um baixo D, ele é um baixo D. Aqui ele vai trazer o percentual de compatibilidade e aderência do candidato ou do colaborador com o cargo escolhido. Nesse caso aqui, está dando 82% de aderência. É uma boa aderência. Além disso, o que, que ele vai trazer? A relação do perfil da pessoa com o cargo nos 4 fatores. Então, aqui vai aparecer a conformidade, a influência, a estabilidade e a dominância. Aqui ele sempre vai aparecer do mais aderente para o menos aderente. E, por fim, ele vai trazer as características que se destacam. Aqui a gente tem 4 características que se destacam. Por quê? Porque aqui é do D, aqui é do I, aqui é do S e do C. Como os 4 fatores estão aderentes, a gente vai ter os 4 fatores se destacando. Se vocês quiserem enviar esse relatório de aderência para o requisitante ou para o chefe do colaborador, vocês vão clicar aqui em gerar PDF e salvar e pode encaminhar para ele. Também é importante vocês saberem que vocês podem escrever embaixo e criar um plano de desenvolvimento individual em cima dos gaps da pessoa. Pessoal, gostaria de agradecer todo mundo que visualizou esse vídeo e já convidá-los para assistir o próximo. O primeiro vídeo, a gente abordou a introdução à metodologia DISC e mostrou para vocês o nosso relatório básico. Esse vídeo a gente abordou cargos. O próximo vídeo a gente vai falar sobre o relatório Premium. O relatório básico, ele é um relatório que atende muito bem para processos de recrutamento e seleção. Já o relatório Premium é um relatório que, ele é mais parrudo, ele é muito mais recheado de informação. Então, além também de se utilizar em processos de recrutamento e seleção, ele é muito adequado para utilização em processos de autoconhecimento, de coaching, de mentoring e de plano de desenvolvimento individual, tá? Todo mundo convidado para assistir o próximo vídeo. Até lá!